Edição. Oferecimento Magis. Aproveite as condições especiais da Max Negociação e compre seu imóvel. Polícia identifica 3 adolescentes e 2 adultos suspeitos de matar mulher em um ônibus. Para roubar a bolsa de Francisca, um dos menores esfaqueou a cabeleireira. Bandidos explodem caixas eletrônicos de 2 bancos no maciço de Baturité. Os 2 assaltos foram registrados por câmeras de segurança espalhadas pelas ruas. Eleições 2014. TRE divulga os tempos de cada candidato no rádio e na TV para propaganda eleitoral gratuita. Um bem para o consumidor e para o meio ambiente. Você sabe como fazer o descarte correto de medicamentos? Em hipótese nenhuma, os remédios que estão com prazo vencidos podem ser jogados no lixo ou em qualquer lugar. Boa noite. A polícia está à procura dos bandidos que explodiram 2 agências bancárias em Itapiúna, no maciço de Baturité. Alana Araújo. A primeira explosão foi nesta agência do Bradesco por volta de 11h15 da noite. Muitos moradores da cidade acordaram com o barulho. Ouvi o primeiro estrondo, aí eu já imaginei, é assalto. 35 minutos depois, os bandidos invadiram esta outra agência do Banco do Brasil e também usaram explosivos. Aqui o teto de toda a agência veio abaixo. Os 2 assaltos foram registrados por câmeras de segurança espalhadas pelas ruas. As imagens já estão com a polícia e devem ajudar nas investigações. Essas imagens, cedidas por um morador, são da segunda ação dos bandidos. Mostram o momento em que um carro estaciona ao lado do banco. São 4 homens armados. 2 seguem para colocar os explosivos na agência, enquanto os outros vigiam o veículo. Repare no canto superior do vídeo que, após a explosão, a luz do poste apaga. Os homens disparam várias vezes para o alto e fogem. A segunda ação durou cerca de 7 minutos. Já tinham vindo a primeira vez aqui, né? Explodiram o cofre forte, né? Caixa forte. E agora vieram fazer esse estrago aí todinho, né? Agora começa a ficar parado muitos dias. E quando quebra assim o banco, né? Aí paralisa tudo. Nós fomos ao destacamento da Polícia Militar do município. O local não tem nem identificação. Os policiais até receberam ligações solicitando a única viatura da cidade. Eles informaram que não tinham estrutura para atender ao chamado no momento do assalto. Preferimos não sair na hora, porque geralmente tem muitos homens bem armados. Nós pedimos reforço, esperamos o primeiro reforço chegar para nós sair na rua. Cerca mais ou menos uns 20 minutos depois. Eles já tinham fugido? Com certeza. O carro usado pelos bandidos foi abandonado e incendiado a 10 quilômetros de Itapiúna. Mudou o conceito de farmácia no Brasil. Uma lei já publicada no Diário Oficial determina que farmácias e drogarias deixem de ser apenas pontos comerciais. Boa noite, Jorge Talmon. O que é que muda na prática com essa lei? Boa noite, Cíntia. Boa noite a todos. O que muda na prática é o seguinte: agora a população não vai vir à farmácia só para comprar medicamentos, mas também vai encontrar serviços de assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientações sanitárias. Vamos explicar? Por exemplo, a população já está acostumada, por exemplo, a vir a uma farmácia e aferir a pressão com um funcionário da equipe. E isso já continua sendo permitido, mas as farmácias também vão poder aplicar uma injeção, participar das campanhas de vacinação feitas pelo Ministério da Saúde. E um outro detalhe: o farmacêutico, que geralmente é a pessoa que está vestida de branco na equipe da farmácia, vai ter que ficar nela durante todo o horário de funcionamento. Só o farmacêutico vai poder ser o representante técnico da farmácia. Um outro detalhe é a tal orientação sanitária. O que é isso? A farmácia agora vai poder dar uma dica para o consumidor de como descartar o medicamento. Você sabe fazer isso? Veja agora na reportagem de Gislene Carneiro. Ter acesso a remédios é fácil. Basta ter em mãos uma receita ou indicação médica. E quando a medicação não é toda utilizada ou os remédios passaram do prazo de validade? Aí muita gente não sabe bem o que fazer. Eu boto no lixo. Eu procuro botar dentro do copo d'água e dissolver o remédio, para ninguém usar o remédio. E aí depois? E depois, pronto, eu boto no mato, né? Eu boto numa pia, alguma coisa, derramo. Na
nada disso está certo. Em hipótese nenhuma, os remédios que estão com prazo vencidos podem ser jogados no lixo ou em qualquer lugar. É preciso dar um destino correto a esses medicamentos que já não servem mais. Mas encontrar esse local não é fácil. No Ceará não existe nenhuma lei que regulamente esse serviço. Em Fortaleza e região metropolitana, existem 700 farmácias. E em apenas algumas, é possível encontrar esse tipo de depósito que recebe medicamentos de clientes que não sabem onde deixar remédios velhos. O estabelecimento ele vai receber isso da população, ele arca com esse custo. Para esta especialista, é preciso pensar em leis que descartem essa medicação de forma correta. Só assim o meio ambiente e a população não vão ser prejudicados. A população joga esse medicamento no esgoto, na água, no sanitário. E esse descarte incorreto faz com que esse medicamento chegue, às vezes, até na rede pluvial, fazendo com que esse medicamento retorne para a própria população, quando a pessoa bebe água. Aqui no Ceará, até o momento, tem uma lei estadual de 2012, mas ainda que não está regulamentada. Tá? Ela só fala o seguinte, que as farmácias têm que ter uma coleta de medicamento, mas não fala quem é que vai transportar esse medicamento, quem vai incinerar, porque isso tem muito custo envolvido. Uma pesquisa apontou que Fortaleza é a segunda pior capital em sinalização para pedestres, ciclistas e usuários do transporte coletivo. O levantamento foi realizado por um site de internet em junho e julho em 25 Curitiba recebeu 5,4, Fortaleza 1,3, Manaus 0,7. A pesquisa analisou pontos de parada de ônibus, metrôs, trens urbanos, a existência de faixas de pedestres, ciclovias, entre outros itens. Foram ouvidos 372 usuários de ônibus, ciclistas e pedestres. Maracanaú, a cidade na região metropolitana, é a principal zona industrial do Ceará. São 900 indústrias que empregam 50 mil pessoas. Os 20 quilômetros que separam o centro de Fortaleza de Maracanaú permitem aos moradores trabalhar na capital. É um ir e vir de carros todo dia. O parque industrial reúne metalmecânica, minerais e confecção. Tanta indústria faz com que a cidade tenha a segunda maior arrecadação do estado. Da força da indústria para a delicadeza do campo, a Ceasa em Maracanaú traz a produção da roça para a cidade. Maracanaú é do Ceará, orgulho de se ver, aqui na TV Verdes Mares. Você vai ver a seguir a terça-feira de campanha dos candidatos a governador do estado. E uma série de reportagens da TV Verdes Mares vence o prêmio Sebrae de Jornalismo Regional. Os guardas municipais vão poder utilizar arma de fogo. A lei foi sancionada ontem pela Presidência da República. Além da função principal, que é fazer a segurança do patrimônio público, os guardas vão ter também poder de polícia. Eles vão poder atuar na proteção das pessoas e de autoridades e no patrulhamento preventivo em grandes eventos. Ainda de acordo com a lei, o porte de arma de um guarda municipal pode ser suspenso por ordem judicial ou por uma orientação médica. As corporações têm até 2 anos para se adaptar às novas regras. Os profissionais deverão utilizar equipamentos padronizados e não podem criar uma hierarquia como nas Forças Armadas. A Guarda Municipal de Fortaleza informou que vai fazer um estudo técnico para avaliar os custos que envolvem a aquisição das armas, a capacitação dos servidores, convênios e manutenção dos equipamentos. Dois candidatos ao governo do Ceará, Eunício Oliveira, do PMDB, e Camilo Santana, do PT, apresentaram hoje propostas no encontro agropecuário em Fortaleza. O candidato Eunício Oliveira, do PMDB, disse que pretende investir no empreendedorismo rural. Para isso, quer facilitar o crédito e a capacitação dos trabalhadores do campo. Eunício falou também que quer reduzir a carga tributária. Outra proposta é a criação de um parque tecnológico para buscar soluções para a seca. Criar mecanismo de barramento de córregos, de rios, fazer interligação de bacias, equipar a Secretaria de Recursos Hídricos
para a perfuração de poços. O evento foi promovido por entidades do agronegócio do Ceará. A ideia foi discutir com os candidatos propostas econômicas para a agricultura e a pecuária. O candidato do PT, Camilo Santana, disse que quer aumentar a regularização fundiária com a entrega de títulos da terra. Além disso, ele pretende realizar concurso público para o fortalecimento da defesa agropecuária. O candidato falou que quer investir na qualificação para o campo, principalmente dos jovens agricultores. É preciso qualificar, e aí você precisa olhar vários vetores. A produção, a educação. O Ceará não tinha uma escola profissionalizante, já são 102 funcionando, tempo integral. A candidata Eliane Novaes, do PSB, participou de encontro no comitê de campanha. A candidata conversou com lideranças comunitárias de Fortaleza e assessores. Discutiu ações voltadas para a juventude. A candidata disse que vai criar centros urbanos de arte e cultura em vários municípios, além de unidades de recuperação de dependentes químicos. Criando uma política de enfrentamento sobre drogas, com certeza nós vamos poder alimentar essas famílias e ressocializar essa juventude que já está comprometida nesse momento. O candidato Ailton Lopes, do PSOL, fez campanha na Praça do Ferreira, na capital. Ele entregou panfletos e conversou com aposentados e trabalhadores. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará divulgou hoje os tempos de cada candidato no horário de rádio e de TV para propaganda. Camilo Santana, do PT, terá 8 minutos e 58 segundos, 45% do total. Eunício Oliveira, do PMDB, 6 minutos e 51 segundos, 34%. Eliane Novaes, do PSB, 2 minutos e 25 segundos, 12%. Ailton Lopes, do PSOL, 1 minuto e 44 segundos, 9% do total. Os candidatos a governador vão ocupar os espaços no rádio e na televisão na segunda, na quarta e na sexta-feira. Juntos terão 20 minutos. Nos mesmos dias, vão aparecer os candidatos ao Senado e a deputado estadual, ocupando outros 30 minutos. O horário eleitoral começa no dia 19 de agosto, terça-feira da semana que vem. Na televisão, a propaganda é da 1 a 1h50 da tarde e das 8h30 às 9h20 da noite. Acaraú, no litoral oeste, é a cidade com muita fartura de camarão e lagosta. Acaraú tem belezas naturais, praias, porto de barcos, colônias de pescadores, mangues que abrigam aves e plantas típicas da região e águas do rio Acaraú. Acaraú é do Ceará, orgulho de se ver aqui na TV Verdes Mares. Daqui a pouco, adolescentes confessam participação no assalto que terminou com uma mulher assassinada. A TV Verdes Mares foi a grande vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo na região Nordeste. A série de reportagens Sertão de Empreendedores mostrou a iniciativa de pessoas que acreditam no potencial do Ceará, mesmo situado no semiárido. Nós acompanhamos a vida de pessoas que transformam o sertão num universo de possibilidades. A reportagem foi de Alessandro Torres, com imagens de Carlos Marlon, produção de Elias Bruno e Eulália Camurça. A edição foi feita por Ana Quezado e Ricardo Nunes. Três adolescentes foram baleados durante uma rebelião no Centro Educacional Patativa do Assaré, em Fortaleza. Segundo o juiz da 5ª Vara da Infância e Juventude, Manuel Clístenes, um funcionário foi feito refém e depois liberado. Os adolescentes quebraram celas e atearam fogo em colchões. A PM esteve no local e conseguiu controlar o motim. Foi realizada uma contagem e nenhum jovem fugiu. Outros 3 adolescentes foram detidos hoje à tarde por envolvimento na morte da cabeleireira Francisca Fábia. Ela foi morta ontem à noite durante um assalto em um ônibus na capital. Após mais de 12 horas de investigação, a polícia chegou a 8 suspeitos que foram trazidos para a delegacia do São Cristóvão. A polícia conseguiu confirmar a participação de 3 adolescentes na morte da cabeleireira. Na casa de 2 deles foram encontradas a bolsa dela e a faca usada no assalto. Um garoto de 17 anos confessou o crime. Muito frio, é como se tivesse tirado a vida de um animal. Essa faca já foi usada várias vezes. Infelizmente não lesionou ninguém, mas na noite de ontem eles lesionaram e mataram a senhora.
De acordo com a polícia, os adolescentes embarcaram no mesmo ônibus que a cabeleireira, no terminal de Messejana. Pouco tempo depois, nesta avenida, no bairro São Cristóvão, por volta de 9 horas da noite, anunciaram um assalto. Para roubar a bolsa de Francisca, um dos menores esfaqueou a cabeleireira. Segundo a polícia, os adolescentes fazem parte de uma gangue que atua no terminal de Messejana. E a última vítima deles teria sido Francisca Fábia Freire dos Santos, de 48 anos. Os vizinhos da cabeleireira ficaram chocados com a brutalidade do crime. É uma coisa muito triste que deixa a gente revoltado. Vários meninos de menor faziam uma tragédia dessa, né? Matar a moça trabalhadora. Todo mundo chocado, né? Mas é a realidade, como a gente fala. Você não pode sair na rua que você já é assaltado aqui e ali. É muito perigoso, muito. Os 3 adolescentes apreendidos foram autuados em flagrante por latrocínio, que é roubo seguido de morte. Segundo a polícia, outros 2 suspeitos estão sendo procurados. Uma boa noite para você. CETV segunda edição. Oferecimento Magis. Aproveite as condições especiais da Max Negociação e compre seu imóvel.